Com a parada para a Copa do Mundo de Clubes, o Vasco encerra o seu primeiro semestre de 2025. Um semestre de altos e baixos. Só para você ter uma ideia, o time teve 3 treinadores durante esse período. E eu pergunto a você, qual foi o ponto negativo do Vasco? Qual foi o ponto positivo do Vasco nesse período? E quem foi a maior surpresa? Quem foi a decepção? É muito importante a sua participação aqui nesse Bom Dia Gigante. Vamos ter participações especiais contando demais com a sua audiência. Comenta aqui embaixo que é sempre importante responder a essas perguntas. E claro, vamos trazer informações importantes para você ligado aqui no canal Atenção Vascaínos. Mas antes, solta a vinheta! Irmão, deixa eu te perguntar. Plano de saúde entra como dedução de imposto de renda? Entra sim, mas tem umas regrinhas que você precisa ficar de olho. Tipo quais? Primeiro, se você paga um plano por conta própria, você pegar o status de pagamentos com a operadora ou administradora do plano. Beleza. E se for aquele plano da empresa onde eu trabalho? Aí depende, se você paga parte ou tudo do plano, pode sim. Mas se a empresa paga tudo, a dedução é dela, não sua. Ah, agora entendi. Dei mole esse ano, não contratei nenhum plano, acabei sem desconto e sem nenhum cuidado médico. Viu como é fácil? Se você também tem dúvidas sobre imposto de renda E plano de saúde? Entre em contato com a Viriato Corretora de Seguros. e a Viriato Contabilidade. Bom dia! Muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante nessa segunda-feira, começando uma semana que promete ser agitada, principalmente fora das 4 linhas no Vasco. A gente vai trazer muita informação, contando com participações especiais e pedindo logo para você fazer o seguinte. Você que ainda não é inscrito no canal, me dá essa moral, pô. Tem um botãozinho aqui embaixo, ó. É fácil e simples, não vai chegar boleto, não vai chegar fatura no seu cartão, é de graça. Inscreva-se no canal, é muito importante a sua inscrição. Deixe o like nesse vídeo que é importante e compartilhe. Copie o link e joga lá nos grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, espalha para todo mundo que o Bom Dia Gigante já está no ar. E olha, hoje perguntando a você coisas relacionadas a esse primeiro semestre do Vasco, que por conta da parada do Mundial, o Vasco entra de férias por 10 dias, os jogadores estão curtindo, mas depois voltam a treinar com o técnico Fernando Diniz. Um primeiro semestre no Vasco que foi muito agitado, de altos e baixos, e já já a gente fala sobre isso. Pedindo para você fazer o seguinte, baixar o aplicativo da SofaScore. É de graça, não custa nada. Você tá vendo o QR Code aí na tela? Aponte a câmera do seu celular para esse QR Code, você vai ser direcionado à sua loja de aplicativos e vai baixar gratuitamente esse aplicativo para ter todas as informações na palma da sua mão. Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Sul-Americana, até mesmo essa Copa do Mundo de Clubes, você vai ter todas as informações no aplicativo da SofaScore, parceira aqui do canal Atenção Vascaínos. E olha, vamos falar um pouquinho sobre esse primeiro semestre do Vasco, que começou no dia 6 de janeiro, já com a batuta do técnico Fábio Carille. Ele chegou ao Vasco na reapresentação dos jogadores, já chegou muito contestado por parte do torcedor e fez uma campanha ali de primeiro semestre que não foi tão boa assim. Mesmo assim, o Vasco com Fábio Carille passou de fases na Copa do Brasil, ficou meio claudicante na Sul-Americana e também no Campeonato Brasileiro não iniciou bem, fora a questão da participação no Campeonato Carioca, que o Vasco foi eliminado nas semifinais. E olha, a gente vai falar muito sobre esse primeiro semestre do Vasco, que depois do Fábio Carille teve uma pequena participação assim do diretor técnico do Vasco, Felipe Loureiro, que acabou comandando o Vasco em algumas partidas e também não foi bem. Aí o Vasco foi buscar no seu DNA, do DNA pelo menos da diretoria, um treinador para chegar e mexer com o time. Contratou o Fernando Diniz. Fernando Diniz chega ao Vasco, já faz a sua estreia com uma derrota na Argentina para o Lanús, mas depois na própria Sul-Americana consegue uma classificação para o playoff como segundo do grupo, e aí o Vasco vai jogar contra o Independente Del Valle na próxima fase. No Campeonato Brasileiro conseguiu vitórias importantes contra Fortaleza e São Paulo, e o Vasco deu uma reformulada ali e já hoje é o 13º colocado. Na Copa do Brasil, o Vasco vai enfrentar o CSA na próxima fase, já que passou pelo Operário na terceira fase dessa competição. Só para você ter uma ideia, nesse primeiro semestre de 2025, o Vasco já atuou em 35 partidas. São 12 vitórias, 10 empates e 13 derrotas.
aproveitamento de 44%. O Vasco fez 44 gols, média de 1,26 por partida, e levou 38, média de 1,09 por partida. O saldo de gol tá positivo, 6 gols. O artilheiro Verratti com 19 gols, Ryan fez 6, Nuno Moreira e Felipe Coutinho ambos fizeram 5 gols, Paulo Henrique fez 3, João Vitor 2, Hugo Moura, Paulinho, Paulo Ricardo e Wallace fizeram 1 gol nessa primeira participação do Vasco no semestre. E eu pergunto a você, qual foi o ponto positivo do Vasco nesse período? O ponto negativo? Quem foi o destaque e quem foi a decepção? Vou fazer o seguinte, vou fazer essa pergunta para Jean Faísca, abrindo esse Bom Dia Gigante. E aí, Jean, conta pra gente a sua análise dessa situação do primeiro semestre do Vasco. Bom dia, Gigante, salve! Salve, Emerson Rocha, galera ligada nesse Bom Dia Gigante. Pra gente debater esses pontos que você levantou aí, Emerson, eu vou tentar ser o mais sucinto possível. Vamos lá. Ponto positivo é o Vasco chegar no meio do ano e estar vivo nas 3 competições que disputa. Muita gente já está fora da Sul-Americana, alguns clubes grandes já caíram fora também da Copa do Brasil e óbvio que no Campeonato Brasileiro todo mundo ainda está. Então, eu acho que o ponto positivo é a gente chegar no meio do ano com 3 frentes ainda para disputar no segundo semestre. O ponto negativo é a posição no Campeonato Brasileiro. Mesmo que o Vasco melhorou aí com a vitória contra o São Paulo na última quinta-feira no Morumbi, eu acho que o Vasco merecia ou deveria estar mais à frente. Com 12 jogos e 7 derrotas, é demais. É uma campanha que não está legal e eu tenho certeza que o Vasco vai precisar melhorar. A surpresa, para mim, é o Nuno Moreira. Esse jogador que não chega assim como salvador da pátria, não é um grande valor investido e consegue desempenhar e toda hora tem participação em gol. Ou com assistências, um jogador que tem uma boa finalização. Eu acho que foi uma grata surpresa a contratação do Nuno. Ele que veio nesse último pacote aí com Garré e Lloyd e não veio ninguém acima dos demais. O Garré era um jogador que era da base aí do Manchester City durante vários anos, enfim, também jogava no futebol europeu. A gente imaginou que ele poderia render um pouquinho mais. Já o Lloyd foi uma aposta. Então, o Nuno chegou atropelando e foi uma grande surpresa. Já a decepção, na minha opinião, foi o Payet. Esse primeiro semestre aí pouco contribuiu, envolvido em polêmicas fora de campo, dentro de campo não conseguiu jogar o futebol que a gente esperava, o que a gente imaginava, jogar aí ao lado do Felipe Coutinho, algo que a gente tanto queria. Enfim, eu acho que acabou sendo aí a grande decepção desse ano, a maneira com que o Payet saiu da equipe do Vasco. E agora quem participa aqui desse Bom Dia Gigante também respondendo ponto positivo, negativo, decepção e surpresa esse primeiro semestre é ele, Cláudio Vinícius Cerdeira. E aí, Cerdeira, árbitro FIFA, comenta pra gente aqui, bom dia! Bom dia, Emerson, bom dia, gigante, torcedor vascaíno. Fazendo um apanhado do que foi o primeiro semestre do Vasco, eu destaco como ponto positivo a contratação do Fernando Diniz, porque o Fernando Diniz em pouco tempo já mostrou que pode recuperar esse time do Vasco. O Vasco já teve umas atuações aí convincentes e o segundo semestre o torcedor pode ficar um pouco mais tranquilo, né, com o trabalho do Fernando Diniz e com a subida do time do Vasco. Como ponto negativo, eu vejo que foram as contratações. De todas as contratações do Vasco esse ano, só o Tietê, o Lucas Freitas e o Nuno que foram contratações positivas. As demais contratações, Maurício Lemos, até agora nada, Lucas Oliveira, o Garré, o Lloyd, o Daniel Fusato, mas o Daniel Fusato também não teve brecha até agora com o Léo Jardim. Mas então a maioria das contratações foi de qualidade duvidosa. Então, para mim, foi o ponto negativo desse primeiro semestre. A surpresa, apesar de reconhecer, e falei várias vezes sobre as qualidades do Ryan, né, um atleta jovem e esteve em todas as categorias de base aí da seleção brasileira, um atleta de muita condição técnica, mas realmente não estava rendendo o que podia render no time de profissionais. E com a vinda do Diniz, o Diniz deu confiança a ele, e ele agora é um outro jogador. Tanto que ele estava para ser vendido, todo mundo já entendia que ele era um jogador dispensável, e agora se tornou um jogador imprescindível.
Então foi uma mudança assim radical, né? Subiu como um meteoro. Então para mim a surpresa foi essa mudança tão drástica no futebol do Rayhan. Uma surpresa positiva, né? Agora a decepção para mim é esse imbróglio aí do Vasco com a 777 que não resolve, cara. É impressionante como é que esse negócio não resolve. Já é o terceiro advogado que o Vasco indica para aquela Câmara lá de arbitragem da Fundação Getúlio Vargas, e o advogado é bloqueado. O advogado é impugnado, porque tem processos, tem interesses, conflito de interesses, né? Porque ele tem atuando em processo com representantes do clube. Pô, será que o Vasco não teria, já é o terceiro, pô, será que o Vasco não teria um outro advogado que não tivesse participando de processo com outros representantes do clube? Porque já é o terceiro que está impugnado. E quanto mais tempo demora o julgamento do mérito, o Vasco fica com as mãos atadas. Ele não pode negociar com outra SAF. E aí não aparece dinheiro novo no Vasco para fazer boas contratações, grandes contratações, para o time melhorar a qualidade, né? Para o time jogar mais, né? Para o time ter mais tranquilidade para o time disputar os campeonatos, porque até agora o Vasco só participa. Então tem que resolver isso. Então, para mim, essa é a grande decepção desse primeiro semestre do Vasco. Ok, amigos? Um grande abraço. Fala, galera. Saudações vascaínas. Aqui é o André da Casa do Fritz. A dica da semana é o jantar romântico. Traga o seu par, a pessoa que você ama, para vir aqui experimentar o nosso food. Você vai gostar. E um recado importante para você ligado no Bom Dia Gigante é da loja Fut Fanatics. A Fut Fanatics é uma plataforma na internet, é um site com muitos produtos esportivos, todos eles você compra na Fut Fanatics, promoções especiais, até mesmo produtos ligados ao Vasco, você pode comprar no site da Fut Fanatics. E detalhe, nessa parceria com o canal Atenção Vascaínos, você tem a possibilidade de ganhar 7% de desconto colocando o cupom promocional Atenção Vascaínos, tudo junto, como tá aí na tela. Coloca tudo junto, sem cedilha e sem tio, você ganha 7% de desconto em todas as compras. E se você pagar através do Pix, você ganha mais 10%, ou seja, 17% de desconto nessa parceria com o canal Atenção Vascaínos e a Fut Fanatics é Fut e muito mais. E olha, agora eu vou trazer aqui uma dupla. A dupla que normalmente está em São Januário, no Maracanã, fazendo a cobertura dos jogos e as transmissões aqui para o canal Atenção Vascaínos. Meu parceiro Sérgio Quinde e o narrador do AV Chama o DM, Diego Monteiro, também respondem aqui nesse Bom Dia Gigante. Qual foi o ponto positivo, o ponto negativo, a surpresa e a decepção do primeiro semestre de 2025? Conta pra gente, dupla! Olá, Emerson e amigos desse BDG. Bom, vou aproveitar, né? Fazer sempre aquele pedido para deixar aquele like, compartilhar esse BDG temático. E a pergunta foi a seguinte, né? Na minha opinião, quais foram os pontos positivos e negativos nesse primeiro semestre que passa para o Vasco já mirando o segundo semestre aí com o Fernando Diniz e companhia. A gente sempre na expectativa, na esperança de dias melhores, né? Que o Vasco volte a trilhar aí o caminho das vitórias. O último jogo, o último capítulo foi bom, né? Reacende aí essa esperança depois daquela vitória contra o São Paulo. Bom, mas o ano não começou bem, né? Eu acho que o ponto negativo fica para o departamento de futebol do Vasco, e eu falo isso de uma forma geral, tanto o Marcelo Santana, Felipe, o Pedrinho, que gastaram aí um pouco mais de 45 milhões de reais, e se você parar para analisar, apenas o Nuno e o Lucas Freitas são jogadores úteis aí que vão sendo utilizados no elenco. A grande surpresa e o ponto positivo, sem dúvida nenhuma, a contratação do Fernando Diniz, que dá um up nesse time. A gente passa a ter essa margem de crescimento. E a grande surpresa, o Rayhan, que potencializou o seu futebol com a chegada do Fernando Diniz e vem evoluindo aí cada vez mais. É o que a gente espera para esse segundo semestre. Então, ponto negativo, decepção do departamento de futebol. Ponto positivo, e a surpresa, Fernando Diniz e Rayhan. A gente pode ter aí um
A gente espera um segundo semestre aí sem sustos. Valeu, Emerson. Forte abraço a todos do BDG. Valeu! Bom dia, Emerson Rocha. Bom dia, amigos ligados. É mais um Bom Dia Gigante. Eu, Sérgio Quinde, passando por aqui para esse BDG temático. Afinal, você me pergunta sobre pontos importantes do Vasco nesse primeiro semestre. Bom, começando pelo principal ponto negativo, para mim foi bem no início da temporada a contratação do técnico Fábio Carille. É um cara que não tem o DNA do Vasco, por mais que ele tentasse apresentar, até mesmo para nós da imprensa, falar bastante a respeito da forma de jogar, que não é retranqueiro. Nós não conseguimos ver um Vasco com cara de Vasco. Ele bateu no peito de que o time era bom, que não precisava de reforços, e a gente viu um Vasco confuso, pouco funcionou no primeiro semestre, não conseguiu ir bem no Campeonato Carioca e deixou muito a desejar, principalmente na Copa Sul-Americana. O ponto positivo é o oposto, a chegada do técnico Fernando Diniz, que para esse primeiro momento, tudo bem, é um início de trabalho, os reforços ainda estão para chegar, a gente espera, mas nós temos uma cara. O Vasco hoje joga bola. E eu acho que o Fernando Diniz é o grande responsável por essa mudança. Afinal, são os mesmos jogadores e ele está conseguindo dar uma nova cara ao time do Vasco. A decepção, para mim, Dimitri Payet. Mais uma vez, um campeonato carioca promissor em alguns pontos. Parece, tá mais magro, vai render, não vai render, mas isso sem falar da questão extra-campo, as polêmicas que o francês se envolveu. Infelizmente, foi muita expectativa, apresentou bom futebol em alguns momentos, mas foi muito pouco. Pela festa que a torcida fez, a expectativa criada e o salário pago, o francês não entregou o que a gente esperava nessa passagem pela colina. E para mim, a grande surpresa, sem dúvida nenhuma, para mim, pelo menos, foi o Ryan. Surpresa por quê? Porque eu não esperava que ele jogasse isso. Não, pelo contrário, eu sempre esperei muito do Ryan, conheço desde a base, é uma joia, um garoto muito promissor, que arrebentou nas categorias de baixo do Vasco, na seleção brasileira, mas para mim foi uma surpresa ainda ver esse desempenho no time profissional do Vasco. Ele teve oportunidades em alguns treinadores, em alguns momentos, nunca desempenhou nem perto do que ele vem desempenhando agora com o Fernando Diniz. Eu sempre acreditei nele, mas eu não imaginei que ele fosse ser capaz de apresentar no Vasco o que ele está apresentando. Então a surpresa não é pelo futebol em si, mas porque eu já estava realmente descrente de que ele fosse conseguir desempenhar com a camisa do Vasco do jeito que está. Agora, se ele vai ficar muito tempo, aí a gente não sabe, mas vamos aproveitar enquanto está durando. Beleza, Emerson? Bom BDG para você, grande abraço. E agora, aquele quadro com notícias rápidas e diretas aqui dentro do Bom Dia Gigante, oferecimento da CH Mate Material de Construção. E o Sub-16 do Vasco venceu o Flamengo por 3-1 no primeiro jogo da decisão da Copa Rio da categoria. Os gols do Vasco marcados por Cauã Vitor, Diego Minetti e Léo Vilela. Esse jogo realizado no Nivaldo Pereira em Ausch. O próximo jogo será no próximo fim de semana, local, data e horário a definir ainda pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro. Já o futsal, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, venceu nesse fim de semana o América Mineiro por 4-2 em Niterói. O próximo jogo do Vasco será contra o Estrela do Norte no dia 21. E o Vasco é o segundo colocado do Grupo A com 9 pontos. E olha, falar um pouquinho sobre Estrela e David, dois jogadores que estão se recuperando e vão trabalhando muito nesse período de férias dos jogadores do Vasco e devem já começar a treinar com bola no próximo dia 23, na reapresentação do elenco. E esse quadro é um oferecimento da CH Mate. Seja bem-vindo à nossa loja de materiais de construção em Souzas. Aqui você encontra tudo o que precisa para construir, reformar ou decorar a sua casa. Temos uma ampla variedade de produtos que vão desde o início até o fim da sua obra. Além disso, oferecemos atendimento especializado e preços competitivos. Visite-nos e faça da sua obra um sucesso. Estamos localizados na Avenida Antônio Carlos Couto de Barros, número 2126, Vila Sônia, em Souzas. Venha nos visitar, estamos ansiosos para recebê-lo. E para você que mora em Campinas e região e deseja melhor comodidade, entre em contato conosco pelo WhatsApp 19 99153 7719.
Temos uma equipe aguardando o seu contato e será um prazer te atender. E outro recado importante é da loja Pompador. A Pompador fica no Bar Square, na Barra da Tijuca, onde você pode comprar perfumes, joias, relógios e acertar o presente certo para a pessoa que você ama. O endereço está aqui na tela, Avenida das Américas, 3555. Você chega no bloco principal do Bar Square, vai dar de cara com a loja da Pompador, 120, 121, bloco 1. E eu tenho certeza que você vai ter o melhor atendimento da Barra da Tijuca e comprar o presente certo para a pessoa que você ama. E se você quer ter mais informações, entre em contato com eles através do Instagram, @Pompador_Square, Pompador, parceiro aqui do canal Atenção Vascaínos. E agora, quem vai trazer também essas respostas, essa análise do primeiro semestre do Vasco, é ele, Flávio Dias. E aí, Flávio? Ponto positivo, negativo, surpresa e decepção do primeiro semestre de 2025. Conta pra gente, Flávio, bom dia! Bom dia, Emerson. Bom dia para você e para todos os amigos ligados aqui no Bom Dia Gigante. Vamos então direto às respostas às suas perguntas. Ponto positivo, foram poucos nesse início de ano, nessa temporada, nesses 6 meses. Mas eu vou destacar esse final, principalmente Ryan, jogador de muita qualidade, muito talento e que foi potencializado, ainda bem, por alguém que teve paciência e capacidade de tirar desse menino tudo aquilo que ele sempre se acumulou durante a base. Agregado a isso, o bom trabalho que o Fernando Diniz, como treinador e psicólogo, vem fazendo. Como pontos negativos, olha, são muitos, mas eu vou englobar aí como péssimo planejamento do departamento de futebol. Escolhas erradas na janela, um ex-diretor executivo omisso, uma direção que também não tomou posturas quando o time, por exemplo, foi goleado pelo Puerto Cabejo, a escolha de Felipe como treinador e a manutenção com uma postura extremamente arrogante numa entrevista em Ponta Grossa. Enfim, erros foram muitos, erros de planejamento, erros de montagem de elenco, são os principais pontos negativos. Como grande surpresa, eu vou colocar aqui a atuação de Felipe Coutinho na temporada, surpreendendo, melhorando, crescendo e dando aí muita esperança para o segundo semestre. E como decepção, olha, eu não consigo nomear apenas uma decepção, mas eu vou nomear uma, porque acaba saindo para mim pela porta dos fundos o meia francês Dimitri Payet. Chegou, muita fama, muita repercussão, mas saiu mal. Problemas pessoais, problemas que envolviam sempre o nome do Vasco, acabou não jogando mais, foi embora e vai passar na história do Vasco como mais um, quando poderia ter saído um pouco melhor. Saiu, para mim, mal o Dimitri Payet. Valeu, Emerson. Abração. Valeu, Flávio, obrigado pela sua opinião e eu pergunto a você, que tá aí do outro lado, comenta aqui embaixo, qual foi o ponto positivo do Vasco no primeiro semestre? Qual foi o ponto negativo? Qual foi a grande surpresa e a decepção? Comenta aqui embaixo que é muito importante a sua participação através aqui dos comentários do canal Atenção Vascaínos, pedindo mais uma vez para você se inscrever no canal, deixar o like nesse vídeo e compartilhar para chegar a outros vascaínos, o que sempre é muito importante. É só copiar o link e jogar lá nos grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, espalhando para todo mundo e é muito importante a sua participação nos comentários, deixando o like, se inscrevendo no canal para aumentar ainda mais os números do canal Atenção Vascaínos, um canal de seriedade e credibilidade, trazendo as principais informações para você ligado no canal Atenção Vascaínos. Hoje tem a nossa tradicional live de segunda-feira, 7h30 da noite, contando demais com a sua participação aqui no canal Atenção Vascaínos. Tamo junto, grande abraço, valeu, fui! Sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!